Olá, tudo bem? Hoje a gente vai falar sobre reabilitação oral com lentes de contato dentais. Um caso super bacana que eu fiz há pouco tempo no consultório. Um cliente que me procurou com esse sorriso, na verdade ele não tinha a menor pretensão de fazer lentes, ele tem uma mordida super cruzada no fundo, então os dentes de cima eram totalmente inclinados e mordiam para dentro dos dentes de baixo, né? A gente sabe que a oclusão real, certa, correta, são os dentes de cima morderem para fora dos de baixo, como se fosse uma caixa, né? Então tem uma tampa e o de baixo. E quando isso acontece ao contrário, a gente chama de mordida cruzada. E só que, claro que isso tem um monte de implicação de função, né, ao longo da vida, de você morder errado e de trabalhar todo o processo de articulação, musculatura de maneira inadequada. Mas além de tudo, acaba ficando com um sorriso magrinho, atresiado, que eu chamo. Porque aí o superior fica muito menor em relação ao de cima. Então fica um sorrisinho que quase não mostra os dentes, que era o caso desse paciente. Então além dele ter essa inclinação bem exagerada em cima, ele ainda tinha, ele mordia topo aqui na frente, então a frente era curta e os caninos eram bem compridos. Então isso dava um aspecto desalinhado, né, desajeitado para o sorriso. Ele me procurou para fazer uma restauração, mas aí eu expliquei para ele o quanto seria legal e o quanto era rápido fazer essa transformação, né? Ele já tinha ido em muitos dentistas, a maioria falava que ele tinha que colocar aparelho e fazer uma cirurgia ortognática e que realmente seria o ideal se esse paciente tivesse 15 anos. Hoje, aos 60, 70, ele não vai querer encarar esse processo. Passou uma vida inteira em equilíbrio com a função dessa maneira, apesar de não estar correta. Então eu sugeri a ele fazer essa transformação com porcelanas, ele topou e ficou um caso super bonito. Aqui a gente consegue ver, a gente fez a reabilitação das duas arcadas, né? Então eu reinclino todas as lentes para fora e já consigo reconstruir restaurações, coisas antigas, porcelanas antigas que ele tinha ali. E também resolvo isso na arcada inferior, corrijo a curva que estava errada, jogo os anteriores um pouquinho para fora para eles serem de novo a parte de cima da caixa e não morder topo. Enfim, é toda uma reorganização ali das posições dos dentes, que no caso dele tem casos mais agressivos, mas no caso dele, apesar de ser um caso bem grande, essa inclinação, a gente conseguiu resolver muito bem com porcelana. Então é um caso de reabilitação total, que a gente fez em um mês, ficou maravilhoso, ele não esperava que fosse com tanta rapidez. Aliás, ele só topou porque eu falei que era um processo muito simples de resolver. E aí a gente partiu desse sorriso que estava envelhecido para esse sorriso super jovial, bonito, alinhado, e ele amou, lógico, e a gente também.